Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Esta é a primeira parte de apresentações de artigos sobre calcário granulado e sua eficiência. Pessoal, antes de iniciarmos a apresentação, eu gostaria de divulgar um congresso muito importante, que é o Congresso da Fértil Brasil, que vai ocorrer em Campinas de 11 a 13 de junho. E esse evento vai ter palestras muito interessantes. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês poderem entrar no site da Fértil Brasil e se inscrever e ver o programa e tudo o que vai acontecer nesse congresso. Agora vamos à apresentação do artigo, que é um artigo que fala sobre efeito de estratégias alternativas de melhoria de distribuição do pH do solo e resposta agronômica do trigo, que foi publicado em 2013 na revista Nutrient Management and Soil and Plant Analysis, e aqui estão os autores do trabalho. Qual é a importância desse trabalho? A importância é que ele testa calcário na forma finamente moído e granulado. Na verdade, é feito sob pressão esse calcário, isso forma pellets, comparando com outras formas de aplicação de calcário. E eu acho que isso aqui, para a nossa agricultura, é importante a gente conhecer os trabalhos que foram feitos sobre isso. Além desse trabalho, na semana que vem eu vou apresentar um trabalho feito e realizado no Brasil sobre o mesmo tema. Aqui eu gostaria de fazer um comentário antes de começar, que é o seguinte: eu vou falar muito mais dessa questão de calcário, não vou tocar na questão do trigo, essa resposta agronômica, porque o nosso trigo é muito diferente do deles, e acho que o importante aqui é essa questão de calcário. Mas eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para vocês acessarem esse artigo, e ali tem todos os detalhes possíveis, e aqui eu só vou falar coisas bastante gerais e que eu considerei importante para divulgar a informação. Bem, esse trabalho foi feito nos Estados Unidos, e na introdução o autor comenta que no estado de Oklahoma 35% dos solos são ácidos, com pH em água abaixo de 5,5. Aí tem teores de alumínio tóxico que traz prejuízos importantes a essa cultura. Bem, o que ele comenta, continuando a introdução, é que a aplicação de calcário pelletizado, que são partículas finas de calcário moído, e depois, por compressão, você aglomera elas, tem uma grande vantagem, que é a sua facilidade de aplicação. E normalmente, segundo esses autores, pelos preços serem muito caros desse fertilizante, ou melhor, desse corretivo, os comerciantes, os vendedores desse produto recomendam doses menores e em suco de plantio, com argumento que vai corrigir o suco, que vai liberar nutrientes e tudo mais. E na própria introdução ele comenta que algumas pesquisas naquela época já apontavam a ineficiência dessa prática do uso desses calcários pelletizados. Bem, então o objetivo desse trabalho, os objetivos foram calcário convencional aplicado a lanço e incorporado, testando contra calcário pelletizado no suco de plantio. Ele também colocou nesse trabalho alguns tratamentos com fósforo no suco, que eu não vou entrar em detalhes durante a apresentação, ok? Vocês, quem tiver interesse, pode procurar o artigo, no link que eu vou deixar na descrição, e assim ver todos os resultados, todos os detalhes. E daí eles fizeram um trabalho que eu considero muito, muito interessante, muito bonito, que vocês vão ver,
as mudanças espaciais de pH no solo com os corretivos aplicados, que é muito interessante para a gente ver quando você coloca um calcário peletizado na linha de plantio, para você ver até onde ele corrige da distância do grânulo que foi depositado no solo. Bem, como é que foi o trabalho, né? Então, material e métodos. Foram 3 anos de cultivo de trigo, o início em 2009, na safra deles lá nos Estados Unidos, 2009 2010, a partir daí 3 anos. O pH inicial em água era 4,9, havia 7 tratamentos com 4 repetições. O calcário fino foi aplicado a lanço e incorporado. O calcário peletizado foi aplicado no suco de plantio anualmente. E importantíssimo, era plantio convencional, lavração, gradagem, que nós não temos no Brasil, mas isso potencialmente aumenta a possibilidade, por você misturar o solo a cada ano, né, e gradear, você aumenta a possibilidade desse calcário peletizado se distribuir melhor no solo. Então, veremos o que aconteceu. Bem, aí ele publica, né, já estamos aqui nos resultados de discussão, ele publica vários resultados e eu, por essa tabela ser muito grande, eu só vou fazer aqui um comentário. Eu vou dividir a tabela, como vocês podem ver, já está dividida para a gente ver em letras maiores, mas quais eram os tratamentos, né? Os tratamentos eram o controle, sem aplicação de calcário, depois tinha um tratamento com 220 kg por hectare, importantíssimo, anualmente se colocava 225 kg por hectare desse calcário peletizado, uma dose que é o dobro de 450 quilos por hectare por ano, também desse calcário peletizado. Aqui nós temos o tratamento que eu não vou comentar, com super triplo. E, por final, nós temos uma aplicação apenas de 2 toneladas e 250 quilos de calcário fino moído e 4 toneladas e 500 quilos, que é a outra dose, né, de calcário também moído. Então nós temos o que eu vou mais comparar aqui, é essas doses aqui de calcário peletizado por ano, né, contra uma aplicação apenas. Então vamos aos resultados. Bem, vamos ver o que o pH aconteceu. A gente está falando dos resultados do primeiro ano de cultivo. Ao final desse primeiro ano, eles foram medidos. Observem, né? E aí foi feita uma amostragem com amostragem de solo, com subamostras, de forma convencional, que a gente pega várias subamostras, faz uma amostra composta, não é? Tira uma fração e vai para o laboratório, quer dizer, em área total. O que a gente já vê aqui, pessoal, aqui embaixo, eu tenho aqui nesse quadradinho, temos, como vocês podem ver, o pH aqui em água já foi para 5,6, com essa dose de ao redor de 2 toneladas, e com 4,5 toneladas foi para 5,93, sendo que, conforme esperado, o 4,5 toneladas, né, estatisticamente foi melhor do que a dose menor. Agora nós vamos aqui para o peletizado, não é, na linha. O peletizado na linha, no 220 quilos e 25 quilos, foi estatisticamente igual à testemunha, portanto não houve diferença, e 450 quilos por ano, né, no primeiro ano, houve também estatisticamente foi igual a 225, não é? Mas o importante é que vê que estatisticamente os melhores resultados foram com calcário moído já no primeiro ano. Um segundo dado interessantíssimo que foi medido foi o alumínio. E vocês vejam que porque a gente aplica calcário, um dos motivos é para reduzir o alumínio tóxico.
o L+3. E a gente observa aqui que, de novo, né, o menor valor, olha a testemunha, que tem ao redor de 20 miligramas por quilo de solo, a testemunha que deu mais alta. O 220 quilos, 225 quilos, deu estatisticamente igual a testemunha, e o 400 quilos do peletizado, né, deu estatisticamente igual à dose de 225 quilos. Mas o importante é ver que onde realmente baixou o alumínio para níveis desejáveis foi aonde a gente aplicou. Então eu falei dos resultados aqui de cima, agora eu vou falar de baixo. Estatisticamente diferente. Quem realmente conseguiu no primeiro ano baixar de maneira muito importante e estatisticamente diferente das doses com calcário peletizado foi o calcário fino, moído, aplicado e incorporado em toda a área. Portanto, até agora a gente vê que praticamente o efeito desse calcário granulado, desse calcário peletizado, ele não, praticamente é muito, muito baixa a eficiência dele. Aqui também tem os teores de cálcio, em que, de novo, a gente vai ver que os moídos deram resultados estatisticamente melhores e muito superiores ao calcário peletizado. Inclusive, o teor de cálcio, a liberação de cálcio do calcário peletizado, os teores deu igual a testemunha, mostrando que praticamente não houve resultado, né, para a aplicação desses produtos. Para magnésio, podemos dizer que é a mesma coisa. E aqui nós também temos para CTC do solo. Assim que principalmente nós no Brasil que temos cargas variáveis, a gente sabe que a CTC ela é alterada pela correção do pH do solo. Novamente se repetiu exatamente que os calcários peletizados não tiveram nenhuma diferença significativa em relação ao calcário, à testemunha, sendo que os calcários moídos deram um resultado estatisticamente melhor para o aumento do CTC. Então, nesse primeiro ano que a gente vê que, no geral, a gente pode afirmar que o calcário peletizado foi extremamente ineficiente. Poucos dados, talvez um pouquinho superior à testemunha, estatisticamente e tal, mas em relação ao calcário convencional, nós não podemos substituir uma prática pela outra. Já na safra 2010-2011, nós temos os mesmos tratamentos, né? E sem deixar de lembrar que eu acho que é fundamental. O calcário peletizado foi aplicado a 3 centímetros de profundidade na linha de cultivo e, importantíssimo, anualmente essas doses, e talvez o mais importante, é plantio convencional, lavrado e gradeado. Então, que não é o nosso caso aqui no Brasil com plantio direto. Então, havia oportunidade dele talvez se distribuir melhor no solo e dar melhor resultado. Bom, veremos os resultados, né? Novamente, o que a gente vê no pH. De novo, mesmo com maior quantidade, com lavrar, gradear, o que nós temos, né, é que não houve diferença significativa para testemunha para pH, e os melhores, estatisticamente, em termos de pH que se mantiveram, foram o calcário moído. E repete-se isso aqui, né? Como a gente pode ver, praticamente se repete os resultados. O calcário moído é que realmente conseguiu diminuir o alumínio com mais eficiência e dando um resultado bastante interessante. Aqui nós vemos que a essa altura já eram 900 quilos, né, do calcário, nesse tratamento calcário peletizado, já deu um resultado, né, estatisticamente igual aos 225, a 2 toneladas e 25
adicionados só no primeiro ano. Então, estatisticamente, já não foi tão diferente, embora o valor seja bastante diferente, mas a gente pode ver que efetivamente só recebeu a letra D o calcário moído. E assim se repete, a gente vai repetindo os resultados também para cálcio, né? E aqui magnésio já não deu diferenças estatísticas, e de novo na CTC, não é? Vocês notem que estatisticamente há aliás, olhando esse primeiro quadrinho que eu coloquei aqui, de novo, o melhor tratamento, né, que recebeu sua letra lá foi o 4,9, né, que recebeu A, estatisticamente igual, mas ele é superior no sentido que, se a gente for classificá-lo, e depois as 2 toneladas, né, deu estatisticamente igual a ele, mas seria um segundo grupo, e um terceiro grupo seria já o 450 quilos, né, de calcário peletizado. Inclusive, ele é interessante que estatisticamente ele é igual a testemunha. Então, mostrando que também no segundo ano não houve diferença, e olhando no geral, a eficiência do calcário peletizado, mesmo depois de uma lavração, uma gradagem, ainda não foi homogeneizado para atingir um resultado satisfatório que o calcário moído atingiu. Bem, agora vamos para o terceiro ano, 2011 e 2012. Os tratamentos são iguais. E, novamente, o que a gente enxerga depois de 3 anos, né, que o pH dos calcários peletizados estatisticamente é igual a testemunha, com um efeito muito baixo, aliás, sem efeito, né, praticamente. E em relação ao calcário moído, são os que, dependendo da dose, mas que receberam, que tiveram os melhores resultados. E aí vocês podem ver que isso aqui se repete aqui, ó, para alumínio, não é? Para alumínio também se repete. Nós temos uma repetição para cálcio, que também no terceiro cultivo, vocês observem que o cálcio, né, em centimol de carga por quilograma de solo, mesmo no terceiro cultivo, não se diferenciou já no terceiro cultivo, dá testemunho estatisticamente. E o calcário moído, sim, houve uma diferença bastante interessante, inclusive estatística. E os resultados se repetem, né, para a CTC. Então, de novo, mesmo no terceiro cultivo, depois lavrar e gradear e tudo mais, que favoreceria o calcário granulado, aparentemente não favoreceu e não trouxe grandes resultados. Lembrando, esse calcário granulado era colocado todo o ano nas quantidades indicadas aqui no slide, uma vez por ano. Considerado um material muito caro e que, por isso que se reduz muito a dose, mas com eficiência muito baixa. Bem, e aqui vem uma parte que eu acho muito interessante do que eles fizeram. Eles colocaram aqui placas de acrílico para medir a distribuição espacial do pH no solo com esses produtos. Então, aqui o central é bem na linha do trigo, não é? E eles marcavam esses pontos e amostravam o solo só nesses pontos. Para quê? Para ver como ficou a distribuição. No artigo tem mais dados, né? Mas eu vou mostrar só pH. Como ficou a distribuição do pH em relação aos tratamentos feitos. Então, aqui eles marcavam esses pontos, amostravam esses pontinhos aqui e levavam para o laboratório para medir o pH. Então, o que nós temos aqui, ó, que eu acho que é importante? Esse aqui é o que eles chamam testemunha. Então, a testemunha não tem efeito praticamente, né? Esse aqui é junho de 2011, isso aqui é 2012, quando eles fizeram essas medições, e eles comentam que, antes disso, acho que é importante destacar que
as cores representam esse pH. O pH menor que 5 são os pontinhos amarelos, né? Quer dizer, daquela placa de acrílico colocada no solo, na trincheira que vocês viram. E aí o que acontece aqui, né? Por exemplo, o amarelinho, o pH não se alterou em relação ao original. O cinza é que aumentou de 5 a 6 e o preto, né, que é acima de 6. Então vocês notem, e ele faz essa observação, que apesar de ser esperado, né, no trigo, esse solo ficar, vamos dizer, com pH muito baixo, que nem tinha originalmente, o pH subiu um pouco, porque alguns constituintes do trigo que eles plantam podem elevar esse pH do solo, né, o resíduo deles. Então aqui a gente tem o controle que vocês veem, né, que só na superfície, né, tem algum efeito, né, alguma coisa assim. Agora, o interessante é ver a medição com 450 quilos por hectare por ano. Isso aqui é em 2011. Ok, está aqui, ó, 2011. O que nós temos? Vocês notem que aonde foi colocado o calcário granulado, que é zerinho aqui, praticamente só no entorno do pellets que houve alguma mudança de pH, de 5 a 6. E que talvez não seja nem muito diferente do que aconteceu no controle, como a gente pode ver aqui, mostrando que ele praticamente não tem efeito. Eles chegaram a medir mediram que a eficiência em 2011 desse calcário, o máximo que ele atingiu foi 1,27 centímetros da sua posição, que seria essas distâncias aqui, para corrigir um pouco o solo, que aqui, ó, na testemunha não houve tanto essa correção. Não é? Aí quando você vai para 2012, né, há alguma diferença em relação à testemunha, só que vocês veem que também, né, lembre-se, lavrando, gradiano, né, fazendo todo, não houve mudança em centímetros para outros pontos, ou talvez para um ponto aqui, mas muito pouca difusão ou separação desses, ou efeito de além da onde é praticamente só na volta do pellets é que há esse efeito de aumento de pH, porque subiu um pouco em relação à testemunha. Você vê a testemunha aqui está a diferença, né, onde está cinza em relação à testemunha, é que o pH subiu entre 5 e 6. Agora vamos ver como é que ficou em relação a essa linha, né, feita naquela placa, o calcário moído para 4 toneladas e meia, né, desse calcário moído. Em 2011, vocês já notam como ele foi distribuído, né, uma diferença bastante grande, muitos centímetros longe desta linha, né, desse centro aqui, que é abaixo da onde foi colocado, na linha do trigo, né, que na realidade abaixo dessa linha de trigo era colocado calcário granulado, e o que nós enxergamos aqui é que sim, há uma diferença bárbara, né, todos os pontos cinzas, tanto em 2011 como 2012, já mostra que é de 5 a 6, né, havendo até 10 centímetros dessa linha horizontalmente e até 8 centímetros, quanto que realmente ele foi incorporado, o trabalho fala em 8 centímetros, e que nós temos aqui um efeito porque ele foi espalhado e reagiu com o solo, e reagiu no solo, né, aumentando o pH, mostrando que esse calcário fino, não é, deu muito mais resultado espacialmente de correção de solo do que o calcário pelletizado. Portanto, ele foi muito mais eficiente no que a gente deseja. Por isso que caiu tanto o alumínio, aumento do teor de cálcio, que a gente mostrou naquelas tabelas, né, nas amostragens, porque ele realmente é muito mais eficiente. E para terminar, não é, algumas fotos aqui que foi tirado pelos pesquisadores, né, nessas trincheiras que eles abriram, mostrando, inclusive, a pouca difusão do calcário granulado, e ele fala claramente que eram visíveis ainda os pellets de calcário, mesmo lavrando e gradiano, eram visíveis praticamente sem modificação
depois de 220 dias da aplicação desse calcário, mostrando que realmente o efeito dele vai ser muito pontual e muito local, não no solo como um todo. E a raiz, a gente sabe que ela precisa, né, explorar o solo e em outras, fora esse ao redor do pellets, né, em outros locais do solo, a raiz vai ter muita dificuldade de explorar, absorver fósforo e tudo mais. Então, está aqui, né, o que ele quis mostrar. Muito pouca, entre aspas, saída do grânulo dele mesmo para poder corrigir o solo como a gente deseja, né, para as raízes estarem confortáveis com um volume de solo grande. Então, as conclusões que ele chega é que a presença de calcários pelletizados intactos após 222 dias de experimento, né, mostra que o comportamento desse calcário é igual a de pedras não moídas de calcário. Quer dizer, todo o processo de moer, de pelletizar, toda a energia gasta, segundo esses autores, não faz muita diferença, que a eficiência não seria muito diferente se fosse uma pedra não moída de calcário. Ele também mostra, né, que o menor contato com o solo em relação ao calcário moído não eleva o pH do solo, ou muito pouco, alguns pontos, e também não há redução de alumínio tóxico. E também, concluindo, né, o calcário moído aumenta o pH do solo, reduz o alumínio, aumenta a CTC e etc. Que o calcário outro, que é o que a gente deseja do calcário, o calcário pelletizado não fez isso. Então, pessoal, eu gostaria imensamente de agradecer a paciência de vocês, lembrando que semana que vem eu vou apresentar um trabalho científico publicado no Brasil, no qual a gente, daí em plantio direto, tal, a gente vai poder ver os resultados de um praticamente mesmo tema. Ok? Abraço a todos e até semana que vem.